Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Aí, conforme o combinado, falei que ia tirar a barba em homenagem a Paulo Freire no dia do professor. E então, ficou aqui a minha homenagem ao grande educador brasileiro. E continuar a nossa exposição também em homenagem ao Paulo Freire e também em auxílio das famílias, dos estudantes que não têm, infelizmente, não têm uma boa dedicação dos professores na escola e acabam chegando à 8ª série sem saber ler e escrever satisfatoriamente. Então, o apelo é que a família faça essa alfabetização em casa para que a sociedade não dependa dos profissionais da educação, enquanto eles não mudarem seu comportamento. Vamos passar o ovo da pata? Esse é o ovo da pata, adaptação do método Paulo Freire para a criança. E a proposta é uma homenagem a Maria da Lepra, grande professora, que sempre fez essa advertência: estamos jogando cérebros fora. E ela era uma entusiasta da alfabetização precoce e também dentro das famílias. Na semana passada a gente falou sobre a linha do tempo e também o conceito de que a escrita é uma tecnologia. E a tecnologia é você criar ferramentas para superar as adversidades. Então, dos 10 bilhões de anos que a gente estima da existência do ser humano como tal, apenas 1000 anos antes de Cristo que a gente tem aí a escrita silábica. É muito importante esse conceito de escrita silábica. Mas observem só que, de tantos desafios que a gente superou, a gente teve o domínio do fogo, a gente teve o domínio, inventou a roda, várias coisas, o papel. O sorvete veio antes da escrita, da maneira que a gente conhece. Então, se as crianças estiverem aí distraídas, pensando em sorvete durante a aula, deem um desconto para as crianças. Próxima lâmina, por favor. O alfabeto grego. 1000 anos antes de Cristo, a gente tem o alfabeto grego, que é base do alfabeto latino que usamos hoje em dia. Roma, 750 anos antes de Cristo, o grande império. O ano zero da nossa civilização, nascimento de Jesus Cristo. E essa imagem, ela é o grande exemplo e uma imagem muito linda. É a mãe cuidando do filho e mater e magistra, mãe e mestra ensinando a criança. E esse é o grande movimento que precisa existir na nossa sociedade. Próxima lâmina. Antes, os livros eram copiados à mão. Aí vocês podem imaginar a demora que era para copiar esses livros. Então os livros eram caríssimos, porque eram objetos raros. Então só os donos do poder tinham acesso a esse objeto por conta de ser extremamente caro. Se hoje a gente se queixa de que o livro é ainda um objeto caro, naquela época, nossa, era uma fortuna. E não bastasse, o quanto ser restrito de quantidade, os livros também eram escritos em latim, que não era a língua popular. Então, só os doutores tinham acesso a essa informação. Para frente, foi só em 1439 que Gutenberg, ao inventar a imprensa, ele tornou o livro um objeto mais acessível. E nisso as pessoas puderam estar lendo mais. Mas mesmo assim, era hábito ser em latim, uma língua restrita aos donos do poder. Foi só quando o Lutero, na Reforma, quando ele traduziu a Bíblia para o dialeto popular, o alemão, que era sua língua de origem, sua língua pátria, que o livro se tornou mais acessível ainda. E com o Lutero nós tivemos o primeiro movimento de alfabetização em massa. Porque o Lutero era da convicção de que a salvação das pessoas, a religiosidade, o cristão, se fundamentava na escritura. Para tanto, o cristão ele tinha que ter a habilidade de leitura.
E ele começou a alfabetizar. Não só ele traduziu a Bíblia do grego e do latim para o alemão, para o dialeto alemão, mas ele começou também a fomentar a abertura de escolas na Alemanha. Então foi um grande passo, que muitas vezes a gente não percebe a importância desse movimento. E o que diferencia Lutero também, não que não tivesse traduções anteriores, mas eram traduções de doutores. E o Lutero teve o cuidado, como sensível como ele era, como ele queria dar uma ferramenta de emancipação do povo, ele, muito próximo da população, ele aproximou da linguagem popular. Então, o grande efeito, o sucesso do Lutero, é que ele quis sim tornar o evangelho acessível para as pessoas. Então, se aproximando mais, aí ele já se antecipando ao movimento também de linguística que teve a maturidade no século XX. Voltando às lâminas, a escola tem vários equívocos da pedagogia. Inclusive, tem um artigo da antropóloga Eunice Durham que fala da deficiência do curso de pedagogia. E uma das deficiências, né, que eu vejo, ela aponta várias, de que a pedagogia se tornou cada vez mais teórica e não prepara o professor para a sala de aula. Mas eu vejo uma das coisas que eu acho drástica, é não se faz mais coordenação motora na alfabetização. Isso é um grave erro. Porque a coordenação motora é fazer bolinha, é fazer os riscos, é fazer a chamada chuvinha. Qual a importância disso? Vamos ver. A escrita é uma tecnologia, a escrita é uma ferramenta, e como ferramenta da memória, porque a escrita veio com o objetivo de fazer o registro. Tanto que a definição de história é a partir da escrita. Então, o documento, o registro da memória. E aí o que acontece? Como ferramenta é uma união de elementos. Vamos para a próxima lâmina? Um risco mais uma bolinha, você aproxima os dois e você vai ter uma letra. Então, com essa habilidade básica, coordenação motora, de fazer o risco e a bolinha, você já está preparando a criança para a letra. Próxima lâmina. Você troca o risco e a bolinha de lugar. Aproxima. Você tem outra letra. Próxima lâmina, mesma coisa. Aproxima. Tem outras letras. Então, a base do nosso alfabeto é um risco e uma bolinha, alternando os quadrantes da bolinha. Então, assim sucessivamente. Outros riscos, o V. Do V, surgem outras letras. A letra N, a letra M, são combinações dos mesmos elementos. Risco, bolinha e o traço na diagonal. O T, o mais simples de todos. E montar letras, montar palavras é a mesma coisa de brincar de Lego. Vamos lá? São tijolinhos que você vai montando. Você pode fazer o que quiser com a letra. Vai depender da prática que você tiver. Vai depender da sua imaginação. Vai depender da sua ousadia. E vai depender do seu conhecimento. Então, a partir do momento que você tem essa ferramenta básica, e não tem porquê, gente, as crianças não saírem alfabetizadas já no segundo ano do primário. Então, quando a gente tem jovens, adolescentes, sem a habilidade de escrever, de ler na 8ª série, isso só tem um motivo: falta de compromisso dos professores. Porque é um absurdo os professores acusarem as famílias que as famílias não têm interesse que os seus filhos se emancipem, tenham autossuficiência. Claro que querem, né? É um fardo para a família ter que sustentar o filho até os 40 anos, 50 anos. Entendeu? Então, o que acontece? Muito do que acontece também é atribuir a administração, que a administração quer o povo idiota. Não quer, porque isso é um crime contra a soberania.
E se você for ver a proporção das coisas, vamos, no Brasil, 200 milhões de pessoas e o número de gestores, a decisão está na mão da população. Se esses gestores não correspondem, basta trocar os gestores. E esse movimento parte de quem? De quem tem interesse nessa mudança, que é a própria sociedade, que sempre reclama das más administrações que existem. Então, a emancipação está na mão da sociedade. E os educadores não querem contribuir com isso, infelizmente.